Fala galera, beleza? Aqui é o Marco Paulo, canal Bem à Vista. Eu tô aqui hoje com a minha amiga Natália Knust e ela vai falar aqui com a gente um pouco hoje sobre a nutrição, sobre veganismo, sobre espiritualidade, sobre todas as aventuras que isso acarreta na vida dela e da nossa, e de todo mundo que segue por esse caminho aí. E ela tem um canal muito bacana no Instagram que eu vou até botar aqui legal, de saúde sustentável, lifestyle, sobre isso. Ela fala sobre todas essas coisas e além de dar algumas dicas de treino, de algumas dicas de nutrição, a gente faz os comentários. A gente não, ela faz os comentários sobre como isso funciona na vida dela. E aí eu convidei ela para falar um pouquinho hoje aqui com a gente sobre o que ela quiser. Beleza, Natália? E aí, meu povo? Vim aqui invadir o canal do Marquinhos para falar um pouco sobre como que eu saí de uma pessoa completamente cética para uma pessoa espiritualizada, né? E como que o alimento ele influencia na nossa evolução espiritual. Então, vamos lá, respondendo essa pergunta. Como que eu saí de uma pessoa completamente cética para uma pessoa espiritualizada? Foi quando eu decidi adotar o veganismo na minha vida. Eu ainda não excluí todos os alimentos de origem animal da minha alimentação, mas mesmo assim, eu já consegui sentir uma diferença enorme na minha vida, né? E eu vou contar um pouco da minha experiência aqui para vocês. Queria frisar que eu vou contar a minha experiência, sabe? O que eu vou falar aqui não é uma regra para todo mundo. Cada um tem o seu jeito de encarar as coisas, né? Então eu só vou contar pelo que eu passei. Então, quando a gente olha o pedaço de carne no nosso prato ou no mercado, a gente não pensa que aquilo veio de um animal que sente, que sofre violência, que se sente infeliz, que sente dor, que sente medo. E é justamente toda essa energia que acaba ficando no alimento também, sabe? Então, quando a gente ingere a carne, a gente está ingerindo toda essa energia negativa que vem junto com ela e que acaba também reduzindo a nossa vibração. Não, mas é isso mesmo. E o que acontece? Antigamente, quando o pessoal tinha que comer os animais para sobreviver, porque não tinha inteligência suficiente para plantar as coisas, aí é até justificável, né? Que o cara tinha que ir lá correr atrás da comida e aí beleza, ele se alimentava. Só que quando ele descobriu que além de matar o bicho e comer, ele ganhava esse poder energético dos bichos que naquela hora estavam ali, eram pessoas vivas que estavam ali, né? Mas aí você tem que matar e possuir aquele negócio. Quando ele descobriu isso, ele guardou essa informação que mesmo depois que ele aprendeu a cultivar, não sei se aprendeu sozinho ou se alguém ensinou. Muita gente fala que nessa hora do desenvolvimento humano vieram seres de outros lugares para dar esse link. Mas, bom, Ah, e aí o que é? acontece? Eu já ouvi muita gente falar isso, porque como é que do nada a pessoa sairia das cavernas para começar a plantar? Acho que precisaria de muito mais tempo para ele, sabe? Bom, mas tudo bem. Desenvolver tudo isso, né? Desenvolver tudo isso, eu acho que isso foi apresentado para ele em uma certa época, só que mesmo assim ele não abandonou o ato de matar os bichos para comer, porque ele queria sentir aquele poder, né? Aquele poder energético de. Isso era usado também na época do canibalismo. Você comer o outro ser humano, você ganhava até mais poderes. Então, é uma coisa horrorosa, mas as coisas horrorosas são muito utilizadas pelo ser humano até hoje em dia, né? Então, São. isso aí é difícil de combater. Mas quando você realmente deixa de comer a carne animal, você sente um alívio energético, né? Você passa, às vezes, se você fizer isso uma semana sem comer nada, você já sente um alívio incrível. Não, é exatamente isso. O homem, o ser humano, ele tem a necessidade de dominar e explorar os seres mais fracos, né? Só que a gente não percebe que isso não altera, não influencia só quem está sendo explorado, mas afeta muito a gente também. Se você parar para pensar assim, generalizando bem, os veganos, geralmente, eles realmente são pessoas mais tranquilas, sabe? Que é justamente isso, você corta esse obstáculo que está te impedindo de atingir a sua paz interior, porque você não está mais ingerindo toda aquela energia negativa que fica na carne.
E assim, se você não acredita em energia, você pode pensar também na parte biológica, porque nos momentos anteriores ao abate, o animal libera muitos hormônios, porque ele está sentindo medo, porque ele está desesperado. Então, aqueles hormônios ficam no alimento, sabe? E aquilo você está ingerindo e trazendo para dentro do seu corpo. E além disso, você pode pensar também que falam que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? E ele realmente é, porque o nosso intestino também produz hormônios. Então, se você está com a digestão desregulada, você acaba ficando uma pessoa mais estressada, com mais fadiga. E assim, depois que eu parei de comer carne, a minha digestão melhorou 100%. E isso me ajudou muito a ser uma pessoa mais focada. Então, eu consegui focar mais nas minhas atividades diárias, consegui focar mais na meditação, que era uma coisa que eu tinha assim, muita dificuldade. Então, assim, se você não quer pensar pela questão energética, também dá para ir pelo viés do fisiológico, né? Mas realmente você parar de ingerir essa energia negativa te libera de um bloqueio espiritual assim que eu considero importantíssimo. Eu acho que essa liberação energética pesada aí faz parte de um desenvolvimento global que precisa, e a gente precisa se liberar de outras energias ruins também, que ficam, faz parte de um pedaço do nosso desenvolvimento, né? Às vezes a gente se pega também estressado por causa de alguma coisa, também é uma energia ruim que a gente bota para dentro. Às vezes a É, gente fica brigando com o fulano de tal por causa de uma bobeira, e aí também cai na mesma esparrela, sabe? E pior ainda para quem engana os outros, para quem bate nos outros, sabe? Para quem rouba, quem mata. exatamente. Então, assim, aí imagina a pessoa que come carne pra caramba, engana os outros, briga toda hora, conta mentira. Caraca, mano, isso Já é era. derrota total, é derrota, cara. E aí é difícil a pessoa acordar para uma espiritualidade presa nessas coisas que puxam para trás, sabe? É difícil Exatamente. demais. Por isso que quando você se libera da carne é um avanço inacreditável. Só esse pouquinho de se livrar da carne, você já andou, já ultrapassou, sei lá, acho que você ultrapassa mais da metade da população mundial. Com certeza. E justamente a energia negativa, ela debilita suas emoções. Então, assim, ela pode vir de fontes externas, né, que são tanto o ambiente que você vive, ou que você frequenta regularmente, ou de pessoas que você convive, quanto de fontes internas, que é justamente a alimentação. E quando eu parei de colocar essa energia negativa para dentro do meu corpo, foi assim, o start para eu me tornar uma pessoa muito mais espiritualizada, justamente por ter tirado esse bloqueio espiritual da minha vida, né? Essa frequência energética que a gente acaba ficando mais sutil assim quando a gente para de comer carne, faz parte de uma coisa que eu tenho aprendido esse ano, né? Que é o seguinte, por exemplo, eu não sou uma pessoa religiosa. Eu também não sigo nem o próprio espiritismo, mas eu sou muito espiritualizado, assim, entende? Eu consigo entender essas coisas da energia, consigo entender que a gente é um espírito que está dentro desse corpo e que tem, assim, níveis hierárquicos de energia, tanto entre a gente, seres humanos, né? Tem gente que tem um nível baixo de energia, tem gente que tem um nível alto de energia. Então, os próprios espíritos também são assim, né? Tem espíritos bem evoluídos com um nível energético altíssimo e tem aqueles espíritos que estão mal, né? Uhum. Às vezes um espírito que passou a vida inteira bebendo, fumando, comendo, mentindo e roubando, depois que ele morre, ele fica o espírito com a energia lá embaixo também. Então, quando você se coloca através da meditação, através de parar de comer carne, através de fazer as coisas legais, você vai subindo o seu nível energético, você fica mais próxima, ou próximo, dos espíritos que têm aquele nível energético alto lá também. Então, é Uhum. esse o bem-estar que você acaba ficando quando você senta para meditar. Porque aí você se acalma totalmente, aí você vai tirando as besteiras da sua cabeça, vai tirando, vai indo para um caminho legal, de calma. Aí os espíritos de alto nível se aproximam de você, que às vezes até eles já, assim, dizem que todo mundo tem um mentor espiritual que te acompanha a vida toda. Essas coisas eu tenho aprendido esse ano também, eu nunca fui muito disso, mas beleza, eu entendo que isso pode acontecer. Que às vezes você tem alguma ideia,
Às vezes só para alguma ideia legal assim no seu ouvido, você fala, pô, que ideia legal que eu tive, vou fazer essa caridade ali, vou ajudar o outro ali, vou melhorar um pouquinho em mim mesmo assim. E nessas horas de meditação que você para relaxar, é hora que vem algumas ideias boas dessa. Às vezes você tem uma ideia de como resolver um problema, sabe? Isso é mal barato. E o contrário também funciona. Se você ficar fazendo mal para os outros, atrapalhar a vida dos outros, não sei o quê, só vem ideia ruim, né? Só vem ideia de jirico na tua orelha, porque quem se aproxima de você é quem está naquela vibração ruim também. Então, isso é bom de perceber, porque aí, quando a gente percebe que a gente está tendo um pensamento errado, que a gente está vacilando ali, que a gente sem querer está falando mal do fulano ali, não sei o quê, aí você já vê que está errando, já, opa, tira, aí tira aquele pensamento ruim, aí volta pro alto de novo. O Esse negócio é ano, ter essa consciência, né? foi, e esse ano parece que, eu acho que para você também, não sei, porque você começou esse canal esse ano, não é? Foi, Então, esse ano está sendo muito estranho para todo mundo, que tem muita gente acordando para essas coisas. E faz todo exatamente. sentido. Faz todo sentido. E eu acho que a pessoa acorda ou desperta, sei lá, para o que ela é realmente. Você, sei lá, e quem está afim de seguir esse caminho assim, de se espiritualizar e melhorar, eu acho que a pessoa já é assim. E aí, com esse ano, parece que deu uma empurrada, tipo, vai, maluco, vai. E aí, sabe? Por outro lado também, quem é ruim acho que tá pior. E aí, sabe? E isso é mal Nossa, isso é barato. verdade. Tem um monte de amigo meu que não falava nada sobre isso e aí vem falando, não, agora eu mudei, agora eu tô fazendo isso. Pô, que legal. Aí veio você com o canal falando de nutrição, falando de espiritualidade, falando de bem-estar, de saúde. Eu falei, pô, que legal, mais uma lá. Aí as pessoas vão pipocando assim, né? E aparecendo. Mó barato É, isso esse ano. mas foi realmente um momento que as pessoas sentiram a necessidade de se conectar, né, com elas mesmas. Porque, pô, se você não pode sair de casa, o que que você vai fazer, né? Exatamente, exatamente. Não, mas que bom que você e eu e muitas pessoas acharam o nosso lado bom, que estava guardadinho. Que tem gente que fica nervosa de ficar presa, ficou mal, aí fica deprimida. Tem os dois lados. E Mas é vai virando uma importante. bola de neve isso, né? E É, aí entra também naquela história da energia, da vibração, da frequência que você tá, porque quanto mais você emana essa frequência para o universo de tristeza, de depressão, vai ser isso que você vai receber de volta. Então, é, é a pessoa que se afunda, ela fica num loop infinito, porque ela emana lamento e volta lamento, volta coisa ruim também. Então, exatamente. quando você vai lá meditar, por exemplo, que aí, beleza, você pensa o que tiver que pensar, é porque cada um tem uma técnica, né, específica de meditar. E tem gente que medita sem técnica também. Mas, por exemplo, é como se fosse quase uma reza, né? Se você tá ali, aí você arruma seus pensamentos e vai lá meditar. E aí você pensa numa pessoa que você gosta lá por exemplo, você tá lá meditando, aí você pensou na sua mãe, que não sei o quê, pô, vou mandar um beijo pra ela, aí você pensa, mentaliza, não sei o quê, ela recebe essa parada. E daqui a pouco o universo manda Uhum, coisa boa pra você de volta. Aí você às vezes sente assim, fala, caramba, tô me sentindo bem agora, não sei nem o que que é isso, mas veio uma coisa boa assim do nada, e você fala, caraca, às vezes não é nem na mesma hora, às vezes é uma outra hora do dia que às vezes você sente e fala, caraca, é bonzão, mano. Mas daqui a pouco passa, porque isso é rápido também, né? Eu acho que você é, tem que dar muito, você dá de coisa boa, faz atitude boa, pensamento boa, e aí volta um pouquinho, mas só de voltar um pouquinho, você sentir, você já, pô, que bom, velho, que, né? não, é É muito muito bom bom mesmo. isso, mas que volta, volta, com Volta. certeza. É, Eu tive, depois que eu comecei, né, a ser uma pessoa um pouco mais espiritualizada, eu comecei a estudar muito sobre mindfulness, lei da atração, né, essas trocas de energia que a gente tem com o universo, e comecei a realmente aplicar isso na minha vida. Então, assim, é uma coisa muito doida, né, o quanto o nosso pensamento é forte, o quanto essa troca de energia com o universo é forte. Eu tenho até uma história, assim, que eu queria contar, que é em relação à lei da atração, que eu queria muito conseguir uma vaga de estágio que eu estava concorrendo. E assim, todos os dias eu acordava e a primeira coisa que eu fazia era já mentalizar que eu estava vivendo aquilo, que eu já estava trabalhando lá, que eu tinha conseguido a vaga,
E todo dia eu mentalizava isso, mentalizava, mentalizava. E aí chegou o dia da minha entrevista. Foi horrível a entrevista. Tudo que o cara me perguntava, eu falava que eu não sabia, porque eu realmente não sabia. Depois de um tempo, o processo seletivo foi cancelado. Então, assim, tinha tudo para dar errado. E o que aconteceu? Depois o processo seletivo voltou e eu consegui a vaga. Então, assim, até algo que realmente tinha tudo para dar errado, eu consegui, porque eu estava jogando essa energia para o universo, eu estava me vendo já trabalhando lá, sabe? Então, deu tudo certo, porque eu joguei isso para o universo e recebi isso de volta. É isso aí, quando você planeja uma coisa bem planejada com o seu coração, o negócio funciona. Não tem Funciona. como dar errado. Se tiver só boa intenção no negócio, funciona. O meu primeiro estágio na educação física foi assim também. Porque mais ou menos assim, né? Porque o meu filho estava nascendo sem querer, meu filho nasceu no meio da faculdade. Aí eu, caramba, e agora? Agora eu tenho que trancar algumas matérias e tenho que trabalhar um pouquinho para ganhar algum dinheiro para ajudar. Aí beleza, aí na época os anúncios de estágio eram no jornal, né? Aí eu, beleza, fui lá no jornal, aí vi assim, precisa de estagiário de natação no Grajaú. Aí eu, porra, beleza, Grajaú aqui do lado, tô em casa, já sei nadar, já fiz a matéria de natação, sei nadar pra caramba, então vou lá. Só que aí eu armei um planozinho pra conseguir, porque tava lá escrito, esteja lá 9 horas. Aí eu falei, pô, vou às 8, mano. Vou chegar lá às 8, 9 horas nada, vou às 8. E como é de natação, eu já vou de sunga por baixo. Não sei por quê, mas eu vou. Aí eu botei essa parada e fiquei aí. Pô, vou me dar bem, porque eu tô fazendo esses dois planos e eles vão funcionar. Aí quando eu cheguei lá, Natália, era até uma professora que agora é da Physical, a professora Lourdes, mas eu não sabia de nada. Aí eu cheguei lá às 8. Aí quando eu cheguei, eu botei a cara assim na piscina, a professora estava dentro d'água com um monte de criança, sei lá, umas 15. Ela estava meio enrolada. Aí ela olhou para mim assim, aí gritou lá de dentro d'água: Aí, você é o estagiário? Eu falei: Sou. Me ajuda aqui. Aí o que? Me ajuda aqui? Cara, eu tirei a camisa e rapidinho, quando ela falou me ajuda aqui, eu já tava de sunga. Aí eu dei mó mergulhão. Pá, mergulhei assim, caí do lado dela, já ajudando a criança assim. Aí ela olhou pra mim e falou: Ia lá. Aí beleza, aí em um segundo olhando pra mim, ela já entendeu que eu podia ajudar. Aí Aham. beleza. Aí daqui a pouco, aí 9 horas começaram a chegar os outros estagiários. Aí ela já gritava de dentro d'água assim: Aí, pode ir embora, a vaga já tá preenchida. Aí Caraca. eu, porra, beleza, gente, beleza. Aí eu falei: Tá vendo? Eu fiz um empreendimento numa boa, sem pensar em passar ninguém pra trás, sem pensar em golpe sujo de nada. Falei: Pô, se você chegar cedo pra ver se vai, beleza, deu tudo certo. Pois Eu acho que é é. por aí, você acaba criando a sua vida no seu próprio pensamento. Funciona. Não, e isso funciona mesmo. Como é que você cria, o seu pensamento cria a sua realidade, né? E como é que você faz isso? Dando vida ao pensamento. Então você tem que entregar isso para o universo e realmente acreditar. Esse é o segredo. Você precisa acreditar que aquilo vai dar certo. E aí é isso que você vai receber de volta, né? E a mesma coisa acontece quando o seu dia tá uma bosta, e aí você só tá emanando essa energia ruim pro universo, o que que volta pra você? Acaba que tudo no seu dia dá errado. Aí chega no final do dia, se você se lamentar ainda mais aí que você dorme, aí vai ficar horrível. Porque você Exatamente. falhou o dia inteiro, chega de noite e ainda fala, eu não sou bom mesmo, pô. Aí ferrou. Aí ferrou. Aí, Teve um dia, acho que foi no ano passado, eu tava precisando também ganhar um pouco mais de dinheiro, e com os personagens, porque é uma coisa que dá mais dinheiro do que você dá pequenas aulinhas. uhum. Aí eu saí da academia assim, falei, pô, aí pensando comigo mesmo, né? Pô, eu tô precisando de mais alguns personagens, vamos ver como é que eu vou fazer, não sei o que. Aí eu fui pensando nisso. Aí eu virei a esquina ali da Maxwell a Maxwell com a Pereira Nunes. Quando eu virei a esquina, Natália, eu dei de cara com uma senhora da Hidro, que eu dava aula muitos anos atrás. Eu encontrei com ela na esquina, assim, ela olhou pra mim, aí falou, meu filho, quero fazer personal com você. Aí eu, Olha caramba, só. mano. Aí eu falei, caramba, ô fulano, eu não esperava que ia ser tão rápido o meu pedido, pô, do meu desejo. Foi muito rápido, eu falei, beleza, aí começou assim.
E quando você está em meditação lá, e que você planeja isso nesse momento da meditação, planeja suas coisas, seus desejos, suas vontades, que elas sejam do bem assim, os seus mentores, seus ajudantes lá Deus e todo mundo, não só o chefe lá, né, mas todos os outros que estão ali naquela frequência alta de vibração, eles entendem e às vezes eles te ajudam. Tem um amigo meu que ele fala assim, pô, às vezes não é só o seu mentor que te ajuda. Às vezes, quando você ajudou uma pessoa de alguma coisa, às vezes o mentor da outra pessoa te ajuda. Fala, pô, aquele ali ajudou meu camarada, então peraí que eu vou fazer uma parada para ele também. Parece que eles se unem numa coisa Uma energética assim. troca, né? E aí você acaba funcionando para você assim. Isso é mó barato, eu não sabia de nada disso, cara, porque eu era muito pastel, mas sei lá, de uns 3 anos pra cá, começou a acordar um negócio em mim, assim, e aí eu comecei a estudar essas coisas na internet, porque antes eu não tinha muito, porque era mais aquele negócio de religião, a religião te prende um pouco, sabe? Você fica naquele dogma da religião Completamente. ali. Porque ao invés da religião falar assim, ó, você tem que se conectar com você mesmo, e para poder conversar com Deus lá, você se conecta com você mesmo. A religião não, fala que você tem que se conectar com o padre, você tem que se conectar com, sabe, com o seu guru. E aí você fica ligado ao cara, mas não, não pensa, sabe, de como você é, como. Aí, Sim, não, com certeza. Quando eu comecei a me abrir mais para me conectar comigo mesmo, foi quando eu realmente entendi essa troca de energia que eu tenho com o universo. E a partir daí, foi assim, se manifestando em todas as áreas da minha vida, sabe? Hoje em dia eu já acordo, a primeira coisa que eu faço é meditar, agradecer por tudo que eu tenho, por tudo que eu ainda vou ter, visualizar como vai ser meu dia. E acaba que hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais leve, sabe? Depois que eu comecei a implementar essa rotina matinal na minha vida, ter realmente essa troca de energia todo dia assim que eu acordo, eu realmente passei a ser uma pessoa muito mais leve, muito mais calma, muito mais tranquila e muito mais feliz. muda mesmo. Eu tenho feito um grupo de meditação com um amigo que eu conheci na internet, que é o Hélio. Ele trabalha junto com o Pava, aí tem o canal do Pava no YouTube, muito legal. E o Hélio é o rapaz que trabalha com ele. Aí eu vi um anúncio dele dizendo que ele estava formando um grupo para fazer essas meditações. Eu falei, pô, vou fazer com ele, legal. Aí a gente juntou, acho que são as 8 pessoas, e aí a gente faz terças e quintas, 6 da tarde. Só que é uma coisa bem diferente, porque ali as pessoas que se juntaram são todas com o mesmo objetivo, mais ou menos assim, sabe? De seguir o caminho do bem. O problema de Uhum. você meditar com um monte de pessoa que você não conhece é que você não sabe qual é a energia de cada um, não sabe o que cada um deseja. Às É, vezes, às vezes você está meditando junto com a pessoa que ela está desejando pô, o carro do ano, aí não bate muito com o que você. Aí não funciona. Aí você nem se sente tão bem, né? que a troca de energia não é aquela que você esperava, né? Aí por isso que isso aí é bom você fazer sozinho mesmo, né? E que se você fosse juntar com alguém, que seja com os mesmos objetivos, né? Que seja, sabe? Aí funciona Exatamente. legal. Eu acho que faz sentido, assim, eu dei uma estudada esse ano de por que a gente está acordando agora. Aí eu falei, não, beleza, eu estou acordando, estou mudando um pouco, tô revendo como eu era, como eu sou, como eu devo ser, e um monte de gente está acontecendo isso também. Aí eu fiquei pensando, mas por quê, cara? Deve ter alguma explicação. Por que agora, sabe? Por que não há 20 anos atrás? Por que não há 5 anos atrás? Eu comecei com essa história de uns 2 anos pra cá. Aí que eu comecei a fazer o canal, que eu comecei a querer botar pra fora também tudo que eu tava. Igual você deve ter a mesma coisa. Você deve ter. Exatamente isso. Pensou, aí sentiu, falou, cara, agora eu tenho que falar essa porra pra alguém, velho. Não é? Eu Fala tenho essa que ajudar as porra. pessoas a entender isso também. Pô, e se uma pessoa ficar ligada no que você fala e vai se dar bem, já beleza, já valeu. E aí, Exatamente. aí eu fiquei estudando, tem um camarada meu que ele me explicou o seguinte. Eu não sei se você já ouviu falar nisso aí, que, por exemplo, o nosso planeta Terra aqui, ele gira em torno do Sol. Todos os planetas daqui giram em torno do nosso Sol, né? E aí, todo esse conjunto
com o Sol, ele gira em torno de um Sol maior também. Uhum. E, e toda essa parte também gira em torno. Então, quer dizer, é uma coisa que não para, né? Uma movimentação do universo que ele não fica parado. Todo mundo vai girando, cada um com o seu tempo, né? O nosso aqui é em 365, a gente dá a volta no Sol e o Sol demora tanto para dar a volta com todo mundo, com todos nós, né? Aí, beleza. Sim. Aí esse meu amigo me explicou o seguinte, que esse momento que eu digo é de, sei lá, de 2000 para cá, 2010 para cá, porque o nosso tempo é diferente o tempo, assim, pra gente 10 anos é muita coisa, né? Mas pro sistema solar passar em volta do outro sol, 10 anos não é nada. Não é nada. É. Então ele fala assim, esse momento que a gente está passando é o momento que a gente está passando por um cinturão de fótons. Fóton é luz. Luz Uhum. carrega energia. Luz do bem, é luz do sol, né? Luz. E aí, o que que acontece? A gente está entrando nesse momento que está vindo muito mais luz do que vinha antes. E esse momento é por agora. Mas você não sente só a energia da luz agora. Quando o sistema vem se aproximando, você já vem sentindo. Então, de Uhum. alguns anos para cá, as pessoas estão sentindo umas mudanças malucas, sabe? Uma entrada de luz que faz você melhorar, você buscar despertar. E o auge está sendo por agora e ainda vai durar mais uns, sei lá, uns 10, 15 anos até a gente, sabe, o sistema cumprir essa missão de passar por essa jogada de luz na nossa cabeça. Nossa, que Que é, doideira, eu não sabia disso. pô, mas isso eu achei mó barato. Falei, pô, então faz sentido, É? porque, pô, de uns anos pra cá eu tô nessa e cada dia vai aumentando. Parece que cada mês agora, esse ano então, porque o planeta parou, né? Parece que isso faz parte do negócio. Pô, sei lá, quem que comanda, se é Deus, se é o que, quem é que comanda isso, mas parece que essa quarentena veio muito bem a calhar para quem estava afim Veio de botar mesmo. a cabeça no lugar e tentar despertar um pouco. Falei, Porque faz, muita, faz. muita gente não começa a tentar se conectar consigo mesmo porque fala que não tem tempo, né? Que a gente vive nesse mundo É, frenético, só que as pessoas não entendem que a gente precisa justamente arranjar um tempo para ter esse momento, para você conseguir ter uma vida mais plena, mais feliz, né? Só que aí a pessoa fala, ah, não, não tenho tempo, não tenho tempo, e acaba que ela vive naquela bagunça de pensamentos, a mente agitada o tempo todo e não tem um momento de calma na vida dela, né? falou que não tem tempo, então realmente você não vai ter. Já tá É, falando, ah, não tenho tempo, então beleza, então tu não tem mesmo, velho. Pô, primeira pois coisa é é. parar de falar isso e tentar, sabe? Tem um senhorzinho que eu dou aula pra ele, que às vezes eu pergunto, e aí, como é que você tá? Ele, tô péssimo. Aí eu vou, não fala isso, aí eu vou na galhofa, né, pra ver se solta umas coisas legais. Ó, não fala isso, velho. Você tem que falar que você tá bom, cara. Mesmo que você não esteja, mano. Fala que não, tô melhorando, a gente vai conseguir, isso aqui é. Aí ele fica me olhando assim, porque ele não tem esse costume, né? Ah, Sabe, de entender. E quem não procura estudar esse negócio também não entende, não sabe? entende. Eu ficava na correria também de trabalho, um atrás do outro, não sei o que. Aí, em determinado momento, eu falei, pô, vou diminuir minha carga de trabalho. Porque eu preciso ter tempo para me conectar, para me acalmar, porque senão eu vou ficar maluco. E aí, às vezes, se cruza com as pessoas, ela, não, não, você não quer nada, né? Você é vagabundo. Pô, não, velho, não é assim. É necessidade mesmo, né? Aí você tem que pensar assim, pô, mas eu nem ligo para essa pilha que você tá me botando, velho. Porque sabe que também se cair na pilha, aí você volta, né? Você É, cai, "Ih, será que eu sou, pô, será que eu tô mesmo de vagabundagem? Mas não, velho. Aí tu tem que também, porque tem vários também, como é que se chama? Tem várias pedras que às vezes entram no seu caminho também, né? Que você tem que perceber, né? Às vezes a sim. pessoa falar isso pra você é uma pedra que você tem que falar, não, meu irmão, não pode falar, mas tem que, não, você tá errado, eu tô indo pro caminho certo, velho, me atrapalha não. Eu tô deixando de trabalhar um pouquinho nesse horário aqui pra não ficar maluco, pra me equilibrar, não, tá tudo certo. Aí você tem que refazer, né? Porque às vezes Tem você... que reforçar os seus motivos, né? Para você mesmo. Exatamente, exatamente. Importante, às vezes na hora da meditação, às vezes você mandar assim, uma energia boa pra alguém que você gosta, a pessoa recebe, daqui a pouco ela te liga, do nada. Isso acontece com meu filho direto. Meu filho direto. Meu filho já tem uma conexão comigo por ser meu filho, né? É,
Não teve um dia que, acho que foi 4/4 desse ano, que organizaram uma meditação mundial. Não sei se você ficou sabendo essa parada. Foi logo Não. no comecinho. Aí o pessoal da internet organizou aí, uma galera, meditação mundial. O governo da China, o governo da Índia organizou, o governo organizou uma meditação com o país inteiro. Foi uma parada maneiríssima. Aí divulgaram na Nossa, internet, isso aqui. E aí, beleza, nesse dia, quer dizer, no dia anterior, eu já estava meio que conectado, porque eu já estava pensando, pô, amanhã vai ter a meditação lá dos caras, não sei o que eu vou fazer, aí chamei meu filho. Aí aconteceu uma parada nesse dia, foi assim, eu tava tomando banho aqui, aí eu comecei a pensar no meu filho, né? Eu falei, pô, meu filho é legal pra caramba, pô, meu filho é maneiro, pô, que legal, obrigado. Assim. Aí eu comecei a agradecer uma coisa, cara, eu fiquei emocionadão, falei, caraca. E aí eu lembrei de uma música que a gente tocava junto, né? Eu não sei o quê, porque ele toca guitarra também. Aí eu, beleza. Quando eu saio do banho, o moleque me liga. Pá. Aí, pai, lembra daquela música que eu. Aí eu falei, pô, não é possível, velho. Tava pensando nessa porra que agora, cara. isso. Aí ele, porra, pai, tava aqui a tarde inteira tocando essa música na guitarra. Aí eu, caraca. Aí você tem umas provas, né, de que essa porra funciona muito, cara. Tá tudo Essa. conectado mesmo, né? Muito. Aí eu expliquei pra ele, ele, pô, pai, tava pensando em você direto aqui tocando essa música. Eu falei, caraca, eu também, velho. Tava pensando em você. Pô, que bom, então tamo junto. Vamos fazer aquela meditação amanhã. E beleza, jogar um pouco de energia boa pro planeta aí. E aí, beleza, aí a gente fez, deu tudo certo. É, eu Barato. faço, eu faço meditação guiada, né? E aí, uma das práticas que eu faço é a prática da gentileza. Então, é você ter gentileza com você mesmo e depois você estender a gentileza para outras pessoas. Então, eles falam para a gente estender a gentileza para um ente querido, falam para a gente estender a gentileza para alguém que a gente acha assim, uma pessoa difícil, né? Que a gente não tem tanta facilidade de lidar com a pessoa, e fala para a gente estender a gentileza para algum estranho. Uma pessoa que a gente nunca viu na vida, que a gente não sabe o nome. Então, assim, é muito legal isso. Eu saio dessa prática, assim, muito leve, justamente por estar mandando essa energia boa até para pessoas que eu não conheço, sabe? Então, isso é muito legal. Aí depois a gente manda também para todos os seres vivos do planeta. Então, isso inclui também os animais, né? Então, assim, é muito bom você mandar essa energia positiva para todo mundo, sabe? Você se sente muito bem fazendo isso, você se sente mais leve. É, você falou que tem a sua gata aí. Ela deve ficar amarradona também, porque gato sente essas coisas também. Nossa, Daqui a sempre que pouco eu ela vou tá meditar, grudada. ela vai pro meu lado. É, ela sente. Eu tenho as plantinhas aqui que eu sinto também que quando eu dou atenção a elas, elas ficam todas bonitinhas. Se eu largar de mão, elas vão murchando. Nossa, eu vi um estudo esses dias que eles colocaram várias plantas e na frente dela, em dois grupos separados, né? Em um grupo eles não fizeram nada e no outro eles colocaram um monte de animaizinhos sofrendo. Um estudo nada vegano, né? Mas colocaram um monte de animaizinhos sofrendo perto das plantas. E as plantas que estavam em contato com os animais sofrendo morreram e as outras não, sendo que todas as outras condições eram iguais, né? A única condição que mudou foi que as outras estavam perto da energia negativa dos animais. Então as plantas sentem também essa troca de energia. Sente. Eu fiz essa experiência na escola quando eu era pequeno. Eu não sei se era no CA, na primeira série, não sei que ano foi. Era com um feijãozinho. Então a gente fazia 3 feijões. Aí a turma toda plantava. Aí um dos feijões a gente ficava mandando beijo. Era criança, né? Ficava mandando beijo, falando coisa bonita pro feijão, não sei o quê. Todo dia a gente ia lá, a professora levava a gente lá para perto do feijão e falava. Aí o outro feijão a gente ficava, mas é criança, mas tudo bem. Ela falava assim, não, fala coisa ruim para essa criança, para esse feijão. Aí as crianças, ah, feio, bobo, não sei o quê, o outro feijão. E o outro feijão a gente ignorava. Uhum. Isso funcionou. Um mês depois, o feijão que a gente falava coisa boa, tava bonitão, grandão. O que a gente tava falando coisa ruim, ele cresceu todo torto, meio, sei lá, meio feio. E o outro murchou, deu fungo, sei lá, não funcionou o que a gente ignorava. Caraca, A parada você vê, funciona né? muito. Tem um japonês que fez isso com a água, né? Ele botava água. Eu esqueci o nome do japonês, agora, mas tudo bem. Ele me perdoa. Ele botava água, aí ele falava, aí ele
botava um adesivo, eu acho, com uma coisa escrita, alegria, aí no outro pote, felicidade. E aí depois ele ia congelando esse pote com água, todos eles. E aí fazia também tristeza, agonia, raiva, fazia todos esses Uhum. sentimentos ruins também. E aí, quando congela, que forma aquele cristalzinho de cada desenho de cristal diferente que dava quando a água congelava. Então, com os dizeres bons, o cristal era bonitão, várias formas geométricas bonitaças. E nos de ódio, rancor, não sei o que, a água congelava toda feia. Você olhava a água congelada e falava, pouco feio. Não era uma coisa equalizadinha como a natureza arruma, sabe? Doideira, né? Eu também vi Poxa, um funciona experimento desse isso. do arroz, que era colocar arroz cozido em dois potinhos, né? Aí para um era a mesma coisa do feijão. Você falava um monte de coisa ruim, né? Emanava só energia ruim para ele, e no outro coisa boa. O pote que recebia energia ruim, o arroz estragou, e no outro pote o arroz fermentou, né? Virou vida, digamos assim. Então, assim, se isso acontece com planta, com arroz, com água, imagina o que que não acontece com o nosso corpo, né? Com a gente colocando carne cheia de sofrimento para dentro da gente todos os dias, mais de uma vez por dia. Então, É, assim, ainda vai um ser humano lá matar o bicho, aí depois ele esfaqueia o bicho todo. Pô, é muita. É, vai sendo muita coisa sofrido. ruim envolvida. Primeiro que o cara tem que destruir a floresta para poder dar espaço para criar o boi. Aí o cara já Já começa começa errando. desde aí. Começa errando. Aí o cara vai lá tacar fogo na parada para poder liberar o caminho. Aí tudo errado. Aí o cara vai, bota um bicho lá, fica dando hormônio pra ele ficar gordinho, pra depois matar. Então, caraca. Então o cara, ele fica desejando a morte do bicho desde a hora que ele bota o bicho lá. Sacanagem, Exatamente. né? O cara, pô, bota o bicho e fala, aí, meu irmão, daqui a tantos meses eu vou te matar e come É, eles aí. são criados só pro abate, né? Aí depois eles comem essa porra. Não vale a pena. Não vale a Não pena vale a mesmo. pena. É. Eu realmente Pô, tive uma mudança muito brusca na minha vida depois que eu parei de comer carne, assim, em questão de espiritualidade, sabe? Eu não sei se tem a ver com isso que você falou também, da gente estar nessa época, né, de estar recebendo mais fótons aí, mas foi muito brusca mesmo, sabe? Eu já tinha tentado meditar antes, já tinha tentado tudo isso antes e realmente não funcionava comigo. Eu não conseguia me concentrar, e eu tentava insistir, não ia, sempre largava, sabe? Eu era uma pessoa muito mais estressada, vivia reclamando. Eu lembro que a minha mãe já praticava mindfulness nessa época. Aí eu via ela fazendo essas coisas, achava assim, bobeira, né? Aquela coisa a minha que a gente estava também. falando antes, né? Da gente puxar a pessoa para baixo. Eu fazia isso com a minha mãe, né? Eu ficava, mãe, que coisa boba, né? Ah, eu fazia também. Eu lembro que quando eu era pequeno, isso, pô, já tem 40, 30 anos atrás. Às vezes eu ficava doente, aí eu via que a minha mãe, eu falava assim, mamãe, tô com dor de cabeça. Aí ela ficava com a mão assim. Aí eu, mas que isso, mãe? Não, eu tô te jogando energia boa que vai passar tua dor de cabeça. Eu falava, caramba. Eu acreditava, mas eu não ligava muito, Ah, sabe? Hoje eu penso, caramba, mãe, obrigado, que, porra, eu só fui acordar pra essa porra 30 anos depois. Olha quanto tempo eu tô dormindo. pois Minha mãe é. tá na minha frente, minha mãe tá muito na minha frente disso aí. É mó barato. Com esse negócio de meditação. Vem cá, quando você para pra meditar, você às vezes sente que tá, sei lá, saindo do corpo, assim, que você sente que você tá. Porque quando você, às vezes, se coloca num outro lugar, por exemplo, você tá lá meditando que você tá na beira da praia e você. Às vezes você realmente acha que tá lá mesmo. Já sentiu essas Sim, paradas? com certeza. Já senti Isso é muito várias louco. vezes isso. Você já sentiu também uma. Eu já tentei ver algumas explicações sobre isso, mas não entendi muito bem. Não sei se você sabe sobre isso, mas uma pressãozinha bem aqui entre as sobrancelhas, que falam que é algum ponto nosso, né? Que eu não entendo É, o muito bem chakra disso. frontal. Pô, a gente podia até falar disso agora, porque é isso mesmo, eu sinto direto. Principalmente na hora que você tá pensando em alguém, que você tá mandando energia pra alguém. De repente você tá nessa. Aham, Porque, assim, falando dos chakras assim, eu não sei falar direito sobre os chakras, porque é uma coisa nova pra mim. Mas eu entendi. Será que eu consigo botar aqui o coisa? Peraí, deixa eu botar aqui o desenho dos chakras. São os pontos de energia, né?
Pô, e quando eu era pequeno, eu lia no livro, que é livrinho de karatê, né? Que eram os pontos vitais do karatê que você tinha que atingir. Aí são exatamente os pontos dos chakras que eu vejo hoje. Eu falo, caraca, como é que eu não Caraca. saquei essa porra há 15 anos atrás, cara? A parte principalmente oriental, principalmente os indianos, eles colocam os chakras como pontos de energia que ligam o seu corpo físico ao seu corpo astral. Então, Sim, toda vez que você movimenta energia de alguma forma, ou você recebe, ou você emana, ou você equilibra ou desequilibra, são através, na grande maioria, através desses canais, né, de energia. Então, tem esses sete principais, mas tem milhares de outros. Tem nas palmas das mãos, tem nos pés, tem na orelha, tem aqui, tem um monte. Então, lá de cima, que é o azul escuro, que é esse aqui, que é o chakra frontal que você falou, assim, os de cima, que são conectados mais com o cosmos, são os mais nobres, né? E os chakras mais para baixo são os conectados mais com a Terra. Então tem a ver, porque a gente está aqui preso na Terra, porque a gente nasceu aqui e tal, mas a gente tem uma conexão com o cosmos também, né? Então eles sim. colocam as cores dessa forma, por exemplo, o vermelho lá embaixo, que é o chakra básico. Aí, e eles associam cada chakra a uma glândula do seu corpo, os orientais. Aqui no Ocidente eles não falam muito isso, né? Quando você fica doente, você vai logo fazer um exame de sangue. Eles não vão ver como é que está a sua energia. Vocês Uhum, faziam lá no Oriente. Aí, então, o chakra básico, que é o vermelho, ele é tipo um, como é que eu vou dizer, um cilindro, não, é tipo um cone, só que o chakra básico é voltado para baixo, para a Terra, né? Então você consegue captar as energias que vêm mais da Terra para você. E aí tem a ver com o seu instinto, sabe? Com a sua coisa de sobrevivência, que é o chakra básico, é aquele bem brabo mesmo, sabe? Sabe quando você escuta uma música, que é aquele funk pesadão, com um monte de palavrão meio, sabe? É chakra uhum. básico, mano. Conforme você vai subindo, vai mudando a música, digamos assim. Aí tem o chakra umbilical, que é o laranja, que fica mais ou menos por ali mesmo. Aí tem outros nomes, né? Na Índia eles falam os nomes indianos lá, que eu não sei agora de cor. Aí tem o amarelo, que é o chakra do plexo solar, que dizem que é muito importante, que é bem aqui no centro mesmo. É como se fosse a importância do. Sabe quando a gente malha, que a gente fala da importância de malhar o core, de todo. Sabe? Uhum. É como se fosse representasse o chakra do plexo solar, que é o amarelo. É um centro de energia muito importante. Se você deixar molenga, se você não prestar atenção, ele te atrapalha, né? Aí tem o verdinho, que é o chakra cardíaco, que é o mais gostoso de usar. É o que eu acabei sentindo quando eu, sei lá, pensava no meu filho, quando eu estava tocando uma música com ele, sabe? Você sente mesmo no coração. Quando você sente as emoções boas da vida, é por aí que você sente. Tem o chakra laríngeo, que é o azul claro, que representa um pouco das coisas que você fala, o modo que você se expressa, como é que você se comunica, que também ele pode estar travado, pode estar liberado. Eu acho que está liberando para a gente, porque a gente está falando, criou o canal, você criou a conta do Instagram para você falar. Acho que liberou esse caminho aí. E tem esse chakra frontal, que é o azul escuro. Então esse ele é muito importante, principalmente quando ele se conecta com o cardíaco. Então, quando você está lá numa meditação, por exemplo, né? E você está doando energia para alguém, mandando uma energia, como se fosse a gentileza, né, que você falou, Sim. para alguém, você está pensando, né? Mas você pode só pensar e você pode sentir também. Então, se você fizer esses dois juntos, você manda um poder incrível sabe? E a pessoa recebe esse negócio. E tem o lá de cima, que é o violeta, que é o chakra coronário. Ele é apontado para cima, o cone. Os outros não, os outros são apontados para frente. O Uhum. coronário é apontado para cima. Então faz sua conexão com o cosmos, exatamente de onde você veio, sabe? A gente não, pô, a gente tem a nossa origem lá longe, vai saber de onde. Mas É, então quando você está com tudo equilibrado, aí você fica perfeito, você não fica doente, você sabe, fica
no seu melhor momento, quando você tá com tudo equilibrado, sabe? E isso é Nossa, muito maneiríssimo, legal cara. isso. E, e aí, quando você começa a estudar, cara, é uma loucura, porque tem tanta informação que aí você começa a associar com a frequência de hertz, aí você começa a ver o quanto de energia você tem, aí tem o número de cada chakra, a cor de cada chakra, o tom musical de cada chakra. Aí você fala, caraca, isso é muita viagem, tá tudo interligado e é tudo verdade. É que a gente não dá muita atenção aqui, não É, dá muita atenção. Mas quando você começa a estudar e aí você sente, por isso que você sente na meditação aqui, gente, que porque tá doideira. abrindo, porque fica abrindo o seu chakra mesmo. Você fica abrindo. Caraca. Muita gente, esses espiritualistas inteligentes e que já fazem isso há anos, todos eles falam isso. Você começa a doar muito, começa a abrir o seu chakra. E é uma coisa treinável, sabe? Isso que eu não Uhum. sabia. Treinável do mesmo jeito que a gente treina o corpo para Um ficar músculo, em né? forma, você treina como sentir o seu chakra, sabe? Quando você manda. Eu tenho brincado disso às vezes, mas isso não é bom você fazer quando você tá na rua, não. Isso é só na hora que você tá ali com você mesma, sabe? Porque quando você abre muita energia assim, as coisas ruins também percebe que você ia lá, aquela menina lá tá brilhando muito, ia lá, vamos lá, sabe? É. Também não é bom. Quando você tá na rua aí, é melhor você ficar quietinho, igual aqueles caras que pegam o capuz assim, bota por lá, anda bem quietinho pra passar despercebido nas paradas e ninguém ficar sugando tua energia, sabe? Mas quando você não tá lá quietinha, sozinha, na sua meditação, pô, pode abrir, mano. Aí você imagina que negócio e você sente, aí você fica mais tempo mandando energia para as pessoas, mais tempo você fica sentindo aquela parada. Fala, que legal, eu tô Sim. sentindo mesmo essa porra. É o poder, cara. Nossa, não, isso é muito doido. A primeira vez que eu senti, eu fiquei, gente, o que é isso aqui? O que tá rolando aqui? E aí é É isso, isso né, que você mesmo, falou do cara. chakra. Eu nem sabia disso. Pode sentir Muito numa legal. boa que é uma coisa que é importante de se sentir, sabe? Quando eu toco Sim. violão aqui, às vezes, tem umas músicas que eu não consigo cantar e tocar porque eu me emociono. Aí eu sinto aqui no coração, eu falo, caraca, mano, mas é uma alegria, sabe? É uma coisa boa, eu falo, caramba. E se eu estiver cantando pra alguém, então aí mais ainda, que aí sente que abre também aqui, mas aqui eu não sei sentir direito. Eu não Aham. sei perceber, mas aqui eu sinto certinho a parada abrindo assim. Nossa, Pô, isso é muito mó doido, né? barato. Pô, e aí quando você se conecta totalmente, abre aqui em cima também, sabe? Aí tem um monte de técnica de absorção de energia do sol por aqui, pelo chakra coronário. Aí você deixa a luz do sol entrar aqui, aí você começa a sentir aqui também no topo, sabe? Aí tem conexão também com a da Terra. O ideal seria que a gente pudesse juntar a energia da Terra com a energia. Mas aí você tem que estar muito, sabe? Não é assim. Eu acho que o treinamento para essa parada demora muito mais do que Nossa, com certeza. o treinamento de supino lá, de peitoral, É, sabe? não, com certeza. É Isso aí algo muito, demora. muito além da nossa percepção também, né? Às vezes a pessoa fica anos treinando uma parada. Pô, mas tem gente que é médium, que já nasce médium, que aí é assim, É. já sabe. Pô, mas para quem não é, começa a aparecer nessas horas, né? Que desse ano maluco, ou então quando você medita, e, sabe? E faz isso. E se você fizer isso antes de dormir, se você fizer a meditação deitadinha antes de dormir, você também tem uns sonhos muito sinistros. Você sai do corpo também, vai se aventurar por aí. E às vezes você se lembra quando você acorda. Não sei se você já experimentou fazer isso. Já experimentou fazer isso? Meditar Não, antes de dormir e dormir? não. Então, isso é, na verdade, eu comecei a estudar. Eu comecei por aí, eu acho, porque eu tava tendo um sonho, há 2 anos atrás, acho, tava tendo uns sonhos malucos que, pô, no meio do sonho eu tava tomando decisões, assim, sabe? Tipo assim, não é que você tá sonhando que você tá sendo levado pra não sei o quê. Aí eu tomava decisão, não, agora eu quero vir pra cá. Ué, mas eu tô sonhando. Não, mas beleza, mas eu que tô resolvendo, eu quero andar pra cá. E aí Você tinha você noção de que anda. você estava sonhando? E que eu podia modificar o meu sonho, que eu podia falar com o maluco que tava ali, mas aí depois que eu fui entender que o maluco que tava ali no meu sonho era um espírito, porque eu tava sonhando. Aí eu falava, Uhum. caraca, que viagem, mano. Aí eu comecei a estudar essa parada, que chama projeção astral. E aí eu comecei a. E aí fazia sentido, porque as técnicas para você lembrar o que você sonhou,
e para você tentar perceber o sonho e tal, são técnicas de meditação, basicamente as mesmas, de você entender energia entrando, energia saindo, movimentar as energias, e aí você vai dormir. E aí você tem algumas experiências, às vezes não tem nenhuma, mas às vezes tem. E quando você tem, você fala, caraca, essa porra funciona também, mano. Vou fazer de novo. Nossa, que doideira. Aí, mas tem também, é porque você acaba vendo às vezes as coisas que você não quer ver, porque quando você é médium, você vê também tanto a coisa boa quanto a coisa ruim, né? Ah, é, com E certeza. aí, pô, aí se você se enche de carne, de um churrasco, e vai dormir brigado com a tua namorada, Só mano, energia ruim. tu vai ver o cão chupando manga lá no teu sonho, mano. E aí tu Pois vai, é. pô, vai ficar com medo, não vai querer mais e tal, sei lá, sabe? Mas se você tá bemzão, tá numa calma, tá lá, não sei o quê, e aí tá fazendo bem, não tá vacilando com ninguém, aí você vai dormir, aí você é bem provável que você veja algumas coisas boas e interessantes, né? Mas eu fiquei estudando essa parada o ano inteiro. Quanto mais você estuda, mais você aprende uma técnicazinha nova, aí você faz, não sei o quê. E aí você vai vendo que dá. Que tem um estudo gigantesco sobre isso que eu não sabia. Eu O nunca YouTube, tentei fazer isso. Vou tentar. o YouTube mas tem que dar uma estudadinha para também não ficar. É porque tem um monte de coisa que acontece que eu também estou tentando entender. Porque, por exemplo, tem a sua áurea, né? O seu campo Uhum. energético mesmo. Às vezes a gente dorme e às vezes a gente não sai desse nosso campo. A gente fica ali mesmo, não sai. E às vezes você sonha ali. Sonha ali. Você não sai do seu corpo, mas você fica ali sonhando ali. E aí, normalmente, esses sonhos são recorrentes das coisas que você fez do dia, sabe? Às vezes você vai sonhar com seu Sim, sim. namorado, ou com seu trabalho, ou, sei lá, com não sei o quê. Mas quando você energeticamente consegue sair desse teu campinho, aí você vai embora. Vai andar por aí. Só que andar por aí é complicado, porque ou você vai ver os espíritos, ou você vai ver outras pessoas que também estão dormindo e que também estão sonhando. Andando por aí, né? E aí tem gente que tá acordadão e tem gente que tá. Não sei o quê." Aham. Pô, isso é Nossa, que maneiro. Pô, doideira. isso é muito doido, mas é maneiro quando você sonha com uma outra pessoa e a pessoa lembra que sonhou contigo na mesma parada. É, isso Isso aí é uma e troca tem, intensa, né? mas é muito difícil, são anos e anos você ficar treinando essa parada, mas é É. mó barato, cara. Isso aqui eu peguei o seguinte, porque se você pensar que você é um campo energético, é mais ou menos dessa forma. Você acaba movimentando as energias e você vê que o centro da bobina assim, é o seu coração, né? Então esse o chakra Uhum. cardíaco é muito importante. E aí, o que acontece? Você sendo um campo energético, você tem que se equilibrar com o campo energético do planeta. E esse campo energético é que dá uma segurada em todo o potencial que o Sol manda pra gente, sabe? Mas aí o que está acontecendo? Com essa entrada desses fótons, essa luz está entrando um pouquinho mais, sabe? Mesmo com todo esse campo energético aí, Uhum. pá. E aí, se você não tá equilibradinho com isso aí, se você não tá buscando melhorar, se você tá igual um pastel aí perdido, aí você vai sofrendo pelo caminho, que é uma entrada de luz que você não tá se colocando à disposição para essa luz entrar, sabe? Entendi. Todos os planetas têm o campo energético de acordo com de onde eles estão, né, em relação ao Sol. Sim, Cada sim. planeta tem um campo energético diferente. O que eu queria dizer aqui, que é uma coisa que eu aprendi com uma moça que eu acompanho na internet, que eu gosto muito, que é a Mônica de Medeiros. Ela é uma espiritualista lá de São Paulo. Ela tem uma casa de caridade muito grande, que ela faz um trabalho maneiríssimo para dar comida para quem está com fome e ajuda os animais também, lá em São Paulo. Aí eu comecei a acompanhar ela, fiz até um curso de geometria sagrada com ela, para tentar entender assim o mecanismo da matemática junto com esse equilíbrio, assim, sabe? Sabe a boniteza das formas que a gente vê aí nas plantas, na estrela do mar, Uhum. sabe? Aí eu fui estudar porque isso aí achei mó barato. Aí ela sempre fala isso. Se você ficar sempre estudando, né, e buscar conhecimento, você estudar, você se autoconhecer, e se você praticar o bem,
você resolveu os problemas, sabe? Você, beleza, entendeu como é que você é, para você tentar melhorar. Se você estiver vacilando, você já conserta, não sei o que, não sei o que. Para isso você tem que estudar, senão você não entende nada. Sim, E praticar o bem. E aí acabou. É tetra, mano. Aí, pô, você dá bem. mas é isso aí mesmo. Vou botar aqui de novo para quem não ainda acompanha a Natália no Instagram, vai lá dar uma olhada no canal dela. Lá eu dou várias dicas, né, sobre veganismo, sobre saúde sustentável tanto para você quanto para o meio ambiente, né? Então acaba tendo que abordar o veganismo também e tem muito conteúdo bem legal lá. Eu gosto. Eu me divirto. Eu aprendo e me divirto. É legal, cara. E tá vendo? Você tá conseguindo fazer o seu tudo que você quis pra você, né? Do seu Com corpo, com a sua certeza. mente. Tá conseguindo e é isso aí. Vai dar sempre tudo certo. Estou conseguindo manter saúde física e mental. Graças a Deus consegui chegar nesse momento da minha vida, né? Porque antes eu só tinha saúde física, mas minha saúde mental estava toda cagada, né? E um momento antes eu nem tinha saúde física, né? Era puramente estética. Então, estou muito feliz É, de ter eu... conseguido incluir essas duas coisas juntas na minha vida, né? Então, beleza, Natália. Obrigado por ter participado aí dessa nossa conversa muito legal. Gostei muito. E quem quiser e quem puder, quem gostar desses assuntos, vai lá no Natália Kinushi no Instagram e acha ela. Beleza? Obrigado, Natália. Valeu. Isso Grande aí. beijo. Muito obrigada por ter liberado esse espacinho aqui para eu invadir no seu canal para falar um pouco sobre veganismo, espiritualidade, né? Eu acabei aprendendo muito com o que você falou aqui também, né? Então, assim, acho que foi uma troca bem legal. Muito obrigada também. E é isso, gente. Quem se interessar pelo assunto, né, veganismo e saúde, pode me seguir lá no Instagram, que tem bastante conteúdo legal lá. Beleza. Um beijo. Valeu. Obrigado. Até. Valeu, beijo. Fala, galera. Beleza? Aqui é o Marco Paulo do canal Bem à Vista e hoje eu tô com uma convidada muito legal aqui, minha amiga Natália Knutz. E. Que nuste. Volta, começa tudo de novo. Por que que eu falei Knutz? Eu ainda não excluí todos os alimentos de origem.